reviravolta é essa, Mesquita? Pois é, Cíntia, bom dia para todos que nos assistem, nos escutam na TV e Rádio Jornal. Eu estou aqui no Complexo de Delegacias, na cidade de Parnaíba, onde tem Delegacia de Homicídios, Delegacia da Mulher, são várias delegacias em um único lugar, e para cá foram conduzidas para prestar depoimento, 4 integrantes da família dos envenenados, entre eles a dona Maria dos Aflitos, que é a matriarca da família, ela que era mãe de Francisca e neta e vó dos pequenos garotinhos que morreram nesse caso do envenenamento, ou seja, eram os netinhos dela, a filha e mais outras famílias, outras pessoas, né, que morreram nesse caso, que chamou atenção para todo o Brasil por conta da maldade humana, porque essas pessoas foram envenenadas. Foi constatado isso através de exames nessas pessoas, o arroz que foi coletado, encontrado veneno no arroz, tem uma pessoa presa, que é o Francisco de Assis, porém hoje, na manhã de hoje, às 6 horas da manhã, a Polícia Civil, através de equipes, foram até um outro endereço, não mais aquele endereço dos envenenados, porque a dona Maria dos Aflitos e sua filha Maria de Fátima não moram mais ali, foram levados junto com mais 2 irmãos aqui para a delegacia da cidade de Parnaíba, o complexo de delegacias, para prestarem depoimento. Esse depoimento pode ser crucial. A gente sabe que se houver alguma contradição, já que eles também prestaram depoimentos passados, se houver contradição, porque esse caso tem um prazo até daqui uma semana para se concluir esse inquérito, né? Pode ser prorrogado? Pode, mas o prazo termina daqui uma semana. Então, a polícia teve um reforço de mais equipes para investigar esse caso. O secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, determinou que houvesse aí um empenho maior para a elucidação desse caso. E aí a gente sabe que teve uma outra morte agora no dia 22, ou seja, situações que ainda continuam gerando suspeitas para envolvimento de outras pessoas. Então, por isso, esse depoimento dessas 4 pessoas integrantes da família dos envenenados, repito, a matriarca, Dona Maria dos Aflitos, a filha dela, Maria de Fátima, que inclusive, Cíntia, quando você esteve em Parnaíba, você teve a oportunidade de conversar com essas 2 pessoas, e também mais 2 rapazes que são irmãos ali da Francisca, irmãos e tios também das crianças que morreram, e filhos, claro, da Dona Maria de Fátima, que está aqui, da Dona Maria dos Aflitos, mãe da Maria de Fátima, que estão todos aqui com o delegado Abimael na delegacia, prestando depoimento, e a gente está acompanhando esse caso, tentando aqui descobrir algo mais, porém não foi autorizado a nossa entrada ali na área da delegacia, justamente por conta da repercussão do caso, né? Então, a polícia se fecha bastante para a imprensa, mas a gente fura esse bloqueio com algumas fontes e a gente está tentando também imagens do momento dessa condução para que a gente possa trazer aqui na nossa programação também. Então, repito, Mesquita, 4 pessoas conduzidas, pois não? conduzidas. Não houve prisão porque tem um site de Parnaíba informando que a Dona Maria dos Aflitos teria sido presa. Não, você não confirma isso. Houve uma condução dos integrantes da família, inclusive os 2 adolescentes, né? Porque tem a Fátima Aflitos e dois outros rapazes que também moravam na mesma casa, não é isso? Eles moravam em outro bairro, tanto que esse outro bairro foi para onde a Maria dos Aflitos com a Maria de Fátima foram morar recentemente. A polícia localizou esse endereço e foi buscá-los, né, para prestar depoimento aqui na delegacia, um novo depoimento. Não é prisão, condução para depoimento, e essa condução pode sim gerar uma prisão. A gente está nessa expectativa de que se encerrem, então, esses depoimentos e a gente saiba qual o destino de cada um, porque, como a gente sabe, a polícia está investigando e se houver contradições, gerando-se suspeita ainda maior de envolvimento de outra pessoa nesse crime, então pode sim sair daqui direto para a central de flagrantes para ser realizada, efetuada a prisão. Então a gente está aguardando aqui esse findar dessa
entrevista não, desse depoimento das 4 pessoas, para que a gente possa, então, informar de forma verídica para o nosso telespectador e ouvinte. Mesquita, você acompanhou toda essa história desde o começo. Eu lembro, e inclusive estivemos juntos naquele dia em Parnaíba, e a dona Aflitos, a informação que a Fátima nos deu o seguinte, que ela estava sob efeito de medicamentos e que ela não queria mais falar, já estava muito comovida, e tal. Assim, aquela questão da mãe e da avó que estava completamente abalada. Mas tem uma curiosidade, que ela não comeu o arroz, né? Você lembra que acho que você falou isso nas muitas participações? As 2, né, Cíntia? As 2, né? Nem ela, nem a Francisca, nem a Maria de Fátima, nem a Maria dos Aflitos, matriarca da família, nem a Maria de Fátima, que é filha dela e irmã da vítima Francisca. Nenhuma das 2 comeu? Não. E os meninos também não comeram, os 2 jovens? Também não, eles não estavam. Segundo informações, eles não estariam no... Ah, sim, verdade. Até porque a Fátima não morava na casa, né? Ela informou isso. Ela tem até um bebê, o Jonatas, né? Eu tenho uma criancinha pequenininha, não morava na fábrica. Eu entendo, Mesquita, que você está acompanhando aí e que há toda uma orientação da polícia, inclusive depois daquele erro, né, da prisão da Lucélia, e de tanta divulgação desencontrada que havia, mas assim, não por parte da imprensa, e sim das próprias forças policiais, cada um dizia uma coisa diferente. O jornalista está fazendo o papel dele, você, todo mundo, né, sempre com muita ética. Mas o que você acha sobre isso? Assim, você, em tudo que você conversou, eu não estou querendo que você diga se você acha que quem matou, quem não matou, mas assim, há uma possibilidade do Francisco, no seu entendimento, do Francisco não ter agido sozinho? Cíntia, o que a gente escuta de bastidores, de pessoas próximas, que a gente não tem permissão de gravar ou de falar, mas comentar, a gente comenta, é que possivelmente, Cíntia, possa sim haver a participação de um terceiro nesse caso, de uma outra pessoa, pode sim haver a possibilidade de participação ou até mesmo a polícia errando mesmo, porque o caso é muito misterioso, a gente sabe disso, tem muitos mistérios desse caso. E aí pode ser que o Francisco de Assis possa até ser inocente, que é o que a defesa busca depois de resultado de exame que a polícia segura, não informa, depois de nova morte. Então, a gente, como jornalista, como repórter, a gente sabe muita coisa, porém não pode afirmar por conta da investigação. Então, a gente está aqui tentando descobrir mais coisas para que a gente possa, então, ter a certeza para não cometer erros, né? Claro. Mas é um caso que a gente mesmo não consegue definir, muito menos a polícia. Então, uma situação muito complexa e a gente fica um pouco receoso de falar o que sabe, Claro. para também não comprometer a investigação, para não comprometer vidas, né? Claro. Então, tudo isso é meio complicado. E a gente, nós jornalistas, nós temos os depoimentos. Por exemplo, a mãe do Francisco, a dona Maria Costa, ela disse que acredita que o filho dela seja inocente. Mas assim, é um depoimento de uma mãe, né? Então, não tem um peso... Tem um lado emocional. Claro, não tem um peso para a polícia. Isso não é uma prova, é um depoimento. E ela diz o seguinte, que olha... que ela sempre dizia e sempre falava para o Francisco que ele deveria deixar esse relacionamento. Ela não nega que ela sempre foi contra o relacionamento, porque ela diz que o filho dela vivia numa casa com muita gente, que ele sozinho bancava todo mundo. Agora, a Maria dos Aflitos, em nenhum momento, assim, nenhuma das pessoas falou sobre ela, por isso que é muito chocante. Ela é uma pessoa que ela é meio alheia a tudo. Ela me parecia, e aí eu ouvi a mãe do Francisco falar isso,
que ela era, inclusive, uma dona de casa relapsa, segundo a mãe do Francisco. Então, ela era meio alheia a tudo isso, né? Ela disse que não tinha coragem de matar uma mosca, matar uma barata. Ela seria, então, alheia a tudo. Porém, a gente sabe que psicopatia, às vezes, a pessoa não demonstra de forma alguma que tem maldade no coração, né? Então, é complexo, bastante complexo, toda essa situação. Tanto que ela está nesse depoimento agora, pode sair daqui também como suspeita, né? Tudo isso a gente sabe que é um caso que chama bastante atenção por conta desde os 2 meninos envenenados com cajus, que uma mulher foi, a princípio, libertada com a possibilidade de inocência, porque até o momento ela também não foi dada como inocente pela justiça, continua aquela investigação, aquele processo judicial, porém, partiu dali. Ninguém sabe se aquele momento pode ter sido um gatilho para novos momentos, porque dali surgiram mais vítimas, mais mortes. A última agora foi dia 22, ou seja, desde agosto até agora. Bom, a gente perdeu aí o sinal do Mesquita. São casos que chamam bastante por conta da maldade humana que está ali de forma obscura, né? Exato, exato, Mesquita, é isso mesmo. Olha, muito obrigada, meu amigo. A gente fica aqui até 9 horas, então se você tiver outra informação, quiser continuar com a gente, a prioridade é sua, absoluta. Sei que você está aí em cima da notícia, ouvindo depoimento. Quem está tomando o depoimento dos familiares, Mesquita? Delegado Abimael, que é o presidente do inquérito, que está sendo investigado aí, então, todo esse caso, desde a morte das 2 crianças. Então, o delegado Abimael é quem conduz, então, esses depoimentos dessas pessoas da família dos envenenados, e a gente traz essa informação agora de forma exclusiva para a TV e Rádio Jornal. E não é comum essa condução. Nesse caso, todas as vezes que a polícia foi fazer alguma coisa, os depoimentos foram voluntários, não é isso? Eles convocavam e as pessoas iam, né? Todos os que foram convocados iam. Quando eles foram para conduzir, foi a prisão, no caso da Lucélia e no caso do Francisco. Então, isso, de fato, chama muita atenção, né? Chama a atenção a polícia ter ido buscar os familiares, a não ser, né, Mesquita, eu não sei também se a polícia já os tivesse convocado e eles não tivessem comparecido, porque também aí é de praxe também, né? Exatamente, Cíntia. As outras situações de depoimento foram espontâneas, né? Foram convidados e vieram de forma espontânea. Dessa vez, a polícia mobilizou 8 equipes para irem a esse novo endereço, onde Dona Maria dos Aflitos estava, com a filha Maria de Fátima, mais os 2 filhos, que a gente também tem essas informações que seriam menores de idade. Então, todos estão aqui prestando depoimento por conta dessa condução policial. Às 6 horas da manhã, foi batido na porta deles e trazidos todos aqui para a central de delegacias.